Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Este que é o episódio 177 do seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, do Deezer, do Spotify, ou este número 7 flamejante em neon no céu de Pittsburgh, acompanhado de um traço e um zero. Eu sou Danilo Batista, seu host. Mais uma pessoa invicta nesta semana, de volta para fazer a condução deste programa, o que significa que eu não tô invicto, ao contrário dos Steelers, né? Já que eu perdi uma semana. E vamos falar de mais uma vitória, a 7ª vitória seguida, time invicto. Começam a me faltar até as palavras para descrever esse grande momento. Vou solicitar a presença dos nossos companheiros de mesa. Começar pela estreante, Melina Bortoluso. Seja bem-vinda ao Black Yellow Brasil. É muito bom estar invicto, né, Melina? Oi, pessoal. Nossa, sensação maravilhosa, recomendo para todos. Ficar invicto na semana 7. Infelizmente não são todos que conseguem, só os maiores e o maior do norte. Perfeitamente. Continuando a apresentação, o retorno dele, Kaique Tomia. Muito boa noite, Kaique. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Mais uma semana, seguimos invictos. Batemos aí, né, no primeiro ranqueado dos quarterbacks. Meu amigo Caio vai falar bastante disso daqui a pouquinho pra vocês aí. É isso, não é? Recomendamos a todos, infelizmente não são todos que podem. Maiores do norte, melhores da NFL por enquanto. É isso, mais um participante nesta mesa que também está no topo da NFL neste momento, Caio Melo. Seja muito bem-vindo a este episódio. Olá, pessoal. Valeu, Danilo. Melina, seja bem-vinda ao programa. Kaique, mais uma vez, chegando no programa como Salbão e Pó, né? Invicto, pra variar. Não sei mais o que é perder. Se tem um negócio chamado derrota na NFL, eu não sei o que é isso ainda. E é muito bom ganhar do melhor quarterback da NFL, do atual MVP, o grande Lamar Jackson, que todas as vezes na carreira que enfrentou o Big Ben, perdeu. O grande Lamar Jackson perdeu para Big Ben, como sempre, né? Até porque só enfrentou uma vez, mas se enfrentar de novo, vai perder de novo, porque ele não consegue lançar a bola com eficiência se não tiver o meu wide open no meiozinho do campo. É muito bom estar invicto e ganhar do Ravens, é bom pra caramba também. Essa é a frase que define este grande momento, ganhar é bom, manter a sequência invicta é melhor, e manter essa sequência invicta contra o Baltimore Ravens é melhor ainda, bicho. Em Baltimore, meu Deus do céu, começam de novo a faltar as palavras para descrever a magnitude desse momento. Então a gente vai comentar Pittsburgh Steelers 28, Baltimore Ravens 24. Mais uma vitória, 7ª vitória da equipe lá, dessa vez no M&T Bank Stadium em Baltimore. Vamos manter o clima positivo, porque afinal estamos 7-0 nessa temporada. E Melina, você tem o direito de dar o primeiro destaque positivo deste podcast. Olha, o meu primeiro destaque positivo não vai ser de jogador, vai ser do nosso querido Mike Tomlin. Porque, gente, primeiro que com essa vitória, ele bateu o recorde de vitórias para um quarterback não, para um head coach negro na NFL. Isso é... eu tenho muito orgulho dele ser nosso head coach, da história do nosso time com a inclusão em cargos altos. E pra mim, assim, eu não sei o que ele falou no vestiário, mas ele mudou completamente o jogo pro segundo tempo, que foi o que fez a gente buscar essa vitória. Então, pra mim, ele é o máximo do nosso destaque positivo. Fora ele, Spillane tá me surpreendendo muito positivamente. Foi muito importante não só na pick six, né, primeiro do Lamar Jackson, hora a hora, e pra parar o jogo terrestre, que tudo bem que a gente não parou muito, mas ele foi muito importante, principalmente naquela quarta descida lá, que a gente conseguiu parar a corrida do Lamar Jackson. E Tweet, né, fazendo sec pra caramba em todo o jogo, jantando o Lamar Jackson. Pra mim, esses são os destaques positivos de ontem. Perfeito. Kaique, deixa eu começar com você, citando exatamente o impacto de Mike Tomlin no jogo, inclusive... 3 ouvintes, o Lucas Correia, o Bruno Vischi e o André, o Deco FB, eles perguntam se Mike Tomlin já é o candidato mais forte a técnico do ano na NFL. Como é que você viu a atuação do nosso head coach nessa semana? Eu
Digo que sem dúvidas, o Tomlin ele precisa estar nessa discussão e como favorito nesse momento, né? Não é de agora que a gente tem sentido como o Tomlin tem manejado bem esse time, né? Temporada passada, sem quarterback, com aquele tanto de problema de lesão, um ataque pífio, levou a gente a uma campanha ainda, um 8-8 ali, dá pra chamar de, assim, praticamente histórico, e mostrou como ele é um ótimo técnico, né? Sempre muito criticado nas últimas temporadas, especialmente quando a gente enfrentava aí New England Patriots, sempre aquele papo, outcoach, precisamos de um técnico novo, e ficou evidente a bomba que ele estava segurando no vestiário com Brown, Bell, etc., e se mostrando muito bom em corrigir as falhas nessa temporada, né? A gente tem tido ali alguns problemas indo pro vestiário na metade do jogo, perdendo ou então jogando mal, né? Esse tem sido um problema pra gente atualmente. A gente tem jogado muito mal ali no primeiro tempo. E o Tomlin, ele consegue corrigir o time durante o intervalo e o time volta bem. A gente teve isso contra o Texans, a gente teve isso ontem de maneira incrível contra os Ravens, a gente foi em uma desvantagem considerável para os vestiários. Voltamos bem com um bom drive do ataque para poder já encostar na partida, e já emendamos um outro drive que resultou em atuação. Então o Tomlin tem sido cirúrgico na hora de corrigir o que está errado, né? Então para mim sim, o Tomlin tá nessa conversa e tá como favorito nessa conversa. Vale o mesmo para você, Caio. Como é que você viu a atuação do Tomlin nesse jogo? E ele tá realmente na frente dessa corrida? Olha, sobre ele estar à frente da corrida, isso é sem dúvidas. A gente viu nas últimas temporadas da NFL vários times indo longe e sem derrotas na temporada, e a maioria dos head coaches que estavam dirigindo seus times, esses times que tiveram sucesso, ganharam o melhor head coach do ano. Mike Tomlin, sem dúvida, é o melhor head coach na temporada da NFL atual. Existem sim outros head coaches que estão na conversa, mas sem dúvida Mike Tomlin está muito à frente de todo mundo no atual momento. Ainda tem muita água para rolar, estamos na semana 8, ainda tem mais 50% dos jogos para serem jogados pelos Steelers especificamente. Então eu acho que não dá para cravar nada mais no atual momento. Se a gente fosse fazer uma votação de meio de temporada, sem dúvida Mike Tomlin é o número 1, porque o Steelers não só mostra um equilíbrio muito forte nas 3 fases do jogo, como o Mike Tomlin tem ajustado o time e colocado o time em situações de ganhar o jogo. A gente sabe que o Steelers tem uma defesa que é muito promissora, tem tudo para ser uma defesa para anos e anos aí na equipe, botando o time em alto patamar, com talentos jovens que já estão mostrando muito potencial e muito valor, mas nada disso teria acontecido se não fosse o Mike Tomlin juntando todas essas peças e fazendo as mudanças táticas, os ajustes nos intervalos que ele vem fazendo. A gente viu o Steelers ter um jogo difícil contra o Texans, foi pro intervalo perdendo, voltou, virou o jogo e não deixou mais o Texans anotar ponto naquela partida, porque o Mike Tomlin soube ajustar no intervalo e soube parar o ataque do Texans. Contra o Baltimore Ravens, basicamente fazendo a mesma coisa, mas mais importante de tudo foi que a defesa gerou turnovers cruciais nessa partida, e ele soube fazer ajustes que geraram esses turnovers. Por exemplo, a interceptação do Highsmith foi uma leitura do Mike Tomlin e do coordenador defensivo Keith Butler. Fizeram durante o jogo, avisaram o Highsmith no intervalo, e numa jogada idêntica, numa chamada idêntica do Ravens, o Highsmith teve uma postura diferente na mesma jogada e conseguiu a interceptação. Então, é questão de ajuste, o Steelers vem se ajustando bem defensivamente e ofensivamente, esse é o meu ponto, e também no Special Teams. Então, por isso que Mike Tomlin vem sendo o melhor head coach do ano, por muito. Não só pelo desempenho do time, mas também pela sua capacidade de ajustar, reinventar e colocar o time em posição de ganhar jogo quando é necessário. Perfeito, só completar a informação que a Melina deu, o Tomlin é o maior head coach minoritário até, não só afrodescendente, mas de qualquer minoria que seja na NFL, são 140 vitórias. O antecessor, o último portador desse título, era Tony Dungy, que foi exatamente quem iniciou essa carreira do Tomlin. Tomlin era treinador de defensive backs para a equipe do Dungy. Então é simbólico até nisso essa vitória. Tô com vocês também, ele também lidera essa corrida. Vou voltar para você, Caio, com o outro destaque até que a Melina passou. O Mario Anderson, o Eric Andrade e o J. Júnior também levantam esse destaque. Você falou de turnovers e a gente precisa falar da pick six de Spillane e da partida como um todo que ele teve. Mais um jogo enorme de um jogador que era esperado só
um desempenho ok, e aí ele me sai do jogo com, aqui, uma interceptação, 2 passes desviados, 11 tackles totais, 10 solo, e um fumble recuperado e um tackle for loss. Gigante a partida de Spillane novamente. Inclusive é por isso que ele é a capa desse podcast. Gigante, partidaça do Spillane. A gente sabe que não foi bonita a partida de ontem. A defesa não teve a melhor partida do ano. A gente cedeu muitas jardas. Porém, o que o Spillane fez ontem foi colocar o time, colocar o ataque em situação de ganhar o jogo. Primeiros pontos anotados no jogo foi da pick six do Spillane, numa jogada que ele dropou numa cobertura em zona no meio do campo. O Lamar Jackson fez o que ele faz de melhor, que é lançar interceptação quando ele faz a leitura errada, e ele faz muita leitura errada, e essa eu sinceramente revi o replay. Ele lança um passe ali, não deu pra ter certeza se era um slant ou se era simplesmente uma hit ou uma comeback route ali no meio do campo, não era nem o Duvernay, era o camisa 11, eu não sei nem o nome do wide receiver, era um dos últimos wide receivers do roster deles ali do depth chart, e ele fez um lançamento pro rapaz que o Spillane tava cobrindo na zona, e o Spillane tinha a vantagem sobre ele, o Spillane tava quase na frente dele no lance. Realmente o Lamar Jackson deu de brinde a interceptação pro Spillane, que teve seus méritos de estar muito bem posicionado, de fazer a leitura e reajustar, se reposicionar no campo. Até dá pra ver que ele reposiciona os quadris para poder fazer a jogada explosiva, faz interceptação e vai correndo para touchdown, uma pick six fácil, entregue de graça pelo Lamar Jackson. E o Spillane, jogador da qualidade que vem mostrando ser, obviamente que não ia deixar isso passar, né? Quantos anos a gente viu essa defesa dos Steelers desperdiçar esse tipo de jogada, interceptação, cair no colo e a pessoa sequer conseguir fazer a recepção. E o Spillane com uma jogada muito especial que começou, assim como a gente começou contra o Cleveland Browns, no outro empate de divisão com a pick six do Minka, a gente começou esse jogo agora contra o Ravens, dessa vez o Spillane conseguindo a pick six. Além dos impactos que ele teve no jogo, né? Não acho que foi uma partida perfeita do Spillane também, mas era uma partida muito difícil contra o jogo corrido, e é natural que ele canse, que a defesa canse. A gente só tinha 2 linebackers ativos pro jogo, então a maioria dos snaps ele iria estar em campo, então era natural que ele cansasse, era natural que ele não fosse conseguir fazer todas as jogadas. Ele perdeu alguns poucos tackles, sofreu um pouco na cobertura, principalmente com o Willis Snead ali no meio do campo, cedeu algumas jardas aéreas, mas ele sempre conseguiu se recuperar na jogada. Até tem uma recepção, acho que no segundo drive do jogo, quando o Willis Snead faz uma recepção em cima do Spillane, quando ele perde a passada, ele consegue se recuperar bem na jogada e chega lá até o final para ajudar e dar assistência no tackle no Willis Snead. Então é um cara que está em evolução, ainda não é um cara perfeito, ainda não é o Devin Bush, mas certamente é muito promissor. Ele é jovem, é o segundo ano dele no Steelers, e ele vem mostrando muito bem ali como um starter pelos Steelers até aqui. Além de claro, a recuperação de fumble, num dos fumbles ali do Lamar Jackson, ele tem uma coisa que a gente tinha também no Bush, que ele vem mostrando ter, que é o sentido de estar perto de um turnover, e isso é muito bom ter um jogador, principalmente um linebacker, que tenha esse sentido de estar perto de turnover, e ele se mostrou que tem isso. Exatamente, esse faro nesse jogo. Só a título de curiosidade, é James Proche II, é o wide receiver camisa 11, é calouro, é muito mais retornador do que um wide receiver. Não vou nem dizer que é o Ray McCloud deles, porque a utilização é muito menor, tá? Fico com você também, Kaique, pra você dar esse destaque pro Spillane. Já estão perguntando quando é que vai ter a estátua dele lá no Heinz Field. O Eric Andrade até pergunta com qual dos nossos linebackers ele se assemelha mais em estilo de jogo, já que a gente sabe que Bush e Vince Williams são diferentes. Com qual dos dois ele parece mais? Se a expectativa é que ele continue nesse papel de reserva do Bush, ou se ele venha a jogar junto no futuro. Qual é o caso para Robert Spillane? Bom, acho que o Caio já resumiu bem, né, como tem sido a evolução do Spillane, né, e a gente conseguiu ver muito bem isso nos últimos 2 jogos. Foi alguém que chegou até com uma certa desconfiança, né, especialmente eu acho que por estar substituindo o Devin Bush. Isso acho que é um pouco normal, mas o cara deu conta do recado, fez aquela jogada memorável diante do Derrick Henry, que ele até saiu lesionado da partida, usou tudo que tinha de força ali para parar o Henry e conseguiu, mesmo que depois tenha dado no que deu ali. E ontem, né, a partida magistral do cara, os números que vocês já citaram anteriormente, com o faro que vocês mencionaram, bem posicionado, aparecendo em diversas ocasiões. É um cara que parece, ele é mais rápido, né, ele me lembra um pouco mais assim o Vince
Quincy Williams. O Caio é melhor do que eu nesse tipo de análise, mas eu acho que ele tá caminhando muito bem para seguir sendo esse backup pro Bush, e a gente, né, fez essa movimentação no dia de hoje, trazendo o Avery Williamson para dar um pouco de depth e até também para conseguir tirar um pouco do peso do Spillane, para ele não tá tendo que jogar tantos snaps seguidos e acabar aí já se lesionando ou cansando muito rápido durante as partidas. Então eu acho que essa adição do Williamson vai beneficiar bastante ele, porque vai conseguir ter maior tempo de descanso, vai conseguir jogar um pouco menos também, né? Não tá tendo que forçar tanta barra em cima dele. E eu acho que ele vai sim aproveitar essa oportunidade que ele tá tendo, né? Infelizmente com a lesão do Devin Bush pela temporada. Espero ver muito dele ainda nessa sequência. É isso, e justamente nessa questão de profundidade na posição de inside linebacker, o Steelers já perdeu Devin Bush, já sofreu essa perda, o Ulysses Gilbert ficou machucado, apareceu lesionado essa semana, basicamente, e aí o Steelers perdeu a profundidade, né? Devin Bush e Ulysses Gilbert machucados, e eles foram atrás de mais uma adição, Avery Williamson, aproveitando o feirão que o Jets está fazendo, inside linebacker. O Steelers fechou a troca agora, domingo, a notícia saiu durante o Sunday Night Football, e os termos são os seguintes: o Steelers manda uma escolha de 5ª rodada de 2022 pro Jets, e o Jets manda o jogador de 28 anos e uma escolha de 7ª rodada de 2022, ou seja, é só uma troca de posição aí, e só pro draft de 2022. O contrato do Williamson, ele tava para expirar nessa ou na próxima temporada, essa parte junto. Essa temporada acaba agora no final de 2020, ele vai ser um unrestricted free agent no final de 2020, no início de 2021, New League Year no caso, e o salário dele, eu não sei se você tem aí, mas se eu não me engano é 1,87 milhões que o Steelers vai dever a ele pro resto da temporada, Danilo. É um salário muito pequeno para um veterano com muita experiência na posição. O Steelers se deu muito bem nessa troca. Pois é um gasto bem reduzido até para uma posição que você precisa, e você vai pagar pouca coisa para meia temporada de um jogador, caso o Steelers não ache que deva renovar depois. Vamos lá, uma adição necessária, né, pontual, já tinha sido comentada, até mesmo por vocês, anteriormente, quando aconteceu a lesão do Bush, era o necessário, né, tinha que ser feito, até durante o nosso podcast com o Dave Bryant, ele mencionou que muito provavelmente não faríamos nenhuma movimentação, mas ao que tudo indica, a comissão técnica identificou que era necessário ter um depth nessa posição, não dá para ir apenas com o Spillane em um grande momento, a gente sabe que a NFL é sempre uma caixinha de surpresa nesse ponto. Gosto muito da adição, barato, né, temos metade da temporada pela frente ainda, como você mencionou, Danilo. Uma boa adição pro nosso plantel, vai ajudar bastante ali nessa rotação em onde a gente ficou muito desfalcado com a lesão do Bush, e espero que dê muito certo isso daí, porque tem tudo para manter o nível da nossa defesa como tá agora, e só somar. É isso. Ele, só para completar a questão de estatísticas, o próprio site do Steelers divulgou 6 jogos como titular pelo Jets em 2020, 59 tackles, incluindo 36 tackles solo, 3 passes desviados e 1 interceptação. Assinou com o Jets em 2018, 120 tackles em 2018 e não jogou em 2019 porque teve uma ruptura no ACL ainda na pré-temporada, ou seja, ele entrou para essa temporada bem fresquinho, né? Ele passou um ano inteiro sem jogar em recuperação e agora tem 6 jogos e já tá no ponto. Bom, o Avery Williamson veio pra gente nessa noite, né, de graça, por uma escolha de 5ª rodada do draft de 2022. E eu acho que ele vai agregar muito pra nossa defesa, porque ele é muito bom nos tackles, né? Ele tem bastantes por ano, uns 50 mais ou menos. Tava dando uma olhada aqui. E aumentar a rotação, né? Porque a gente tem uma boa rotação em todas as partes da nossa defesa, mas linebacker a gente tava um pouco precisando disso com a saída do Bush. E agora o Spillane vai poder descansar um pouco, né? Eu acho que foi uma troca incrível pra gente. Perfeito, então é sempre bom melhorar a rotação. Pra mim, o melhor dessa história inteira, dessa troca, é que é o Steelers que tá se vendo como um contender, tá? Um time que vai brigar por grandes coisas nessa temporada. Afinal, um time 7-0 tradicionalmente se posiciona como um time que vai brigar forte. Você tem um time que se vê assim e age como isso, tá? Ele
faz uma troca para melhorar o seu próprio elenco, gasta muito pouco do futuro, porque uma escolha de 5ª rodada do outro draft ainda, a gente não sabe nem qual é a situação que o time vai estar para saber se isso vai ser significativo, mas aviso logo, dificilmente isso é um valor muito alto. São poucas escolhas de 5ª rodada que efetivamente viram alguma coisa, e esse é um movimento que eu acho até que é recente na NFL, de estar investindo escolhas lá no final do draft, escolhas do 3º dia, em jogadores mais veteranos que vão fazer alguma diferença agora para sua equipe. Poucas vezes eu vi isso na NFL em outros anos, e esse ano já começou muito movimento até de times que já estão se vendo em situação ruim, começar a repassar alguns jogadores, alguns contratos de aluguel, alguns contratos ruins que eles tinham para equipes que estão brigando agora. Então acho muito benéfico a NFL começar a fazer isso, e os Steelers entrar nesse movimento mostra que realmente está forte, vê a si mesmo como uma equipe forte e age como tal. Então, Avery Williamson agora é um Steeler pela questão de protocolo de Covid. Ele precisa ficar isolado e enviando testes negativos para a NFL e para a equipe, o que significaria que o mais cedo que ele teria para se apresentar ao Steelers seria no sábado. Ou seja, não esperem que ele vá aparecer no jogo de domingo contra o Dallas Cowboys, exceto uma grande tragédia. Não espera ver ele em campo, mas ele deve pelo menos participar das atividades ali, aparecer com roupinha casual. Deve ser um jogador inativo pro jogo de domingo. Mas jogo de domingo a gente fala em outro programa. E só para confirmar aqui, a gente teve até pergunta, acho que do nosso Jay Brickashaw Dantas, de se ele rouba snaps do Robert Spillane. A expectativa é que não seja necessariamente roubar aquela vaga de titular, como a Melina disse, dar um respiro, entrar pra rotação, porque é um negócio muito pesado, né? Muito pesado de ter um jogador estando em campo o tempo inteiro. Você precisa dar um descanso. A NFL funciona assim. E uma coisa boa também, que fora campo, assim, é que ele tá muito animado, né? Pelo que a gente tá vendo no Instagram, no Twitter, tá bem animado de vir pros Steelers. Acho que vai agregar bastante no nosso vestiário também, não só dentro de campo. E só em adição a isso, ele jogou na Universidade de Kentucky e jogou junto com Bud Dupree, então eu creio que seja outro cara aí que deve estar feliz por estar recebendo o teammate dele, né? Ex-teammate em Kentucky. E, assim, todos os feedbacks do Avery Williamson estão sendo positivos em relação ao desempenho dele. Nessa temporada ele vinha tendo um bom desempenho e, assim, é uma coisa que eu avalio como muito positivo, porque você está jogando pelo New York Jets. Qual a motivação que você tem? E ele vinha sendo dos pilares da defesa. Ele tá tendo 90,5% de snaps, ou seja, tá em campo basicamente em todos os snaps defensivos. Em 2018, no ano que ele teve uma temporada muito boa, ele teve 99,7%, se eu não me engano foi 99,5% dos snaps defensivos ali na defesa do Jets, que jogava ele e CJ Mosley lesionou, ele assumiu ali o meio do campo, assumiu o green dot da defesa e foi o cara responsável por ter um ponto de sucesso até naquela defesa no final da temporada. O Avery Williamson é uma boa adição para a defesa dos Steelers. Eu gostei muito da adição quando foi anunciada. Eu acho que ele não tira a vaga do Spillane também, como disseram aí o pessoal. Para depth, para a gente ter tranquilidade na posição, e é um cara com experiência e que tá na idade que os Steelers fariam um move para tentar buscar o jogador para agregar ao time. Exatamente. Vale ressaltar que acho que na Free Agency que ele assinou com o Jets, que foi 2018, eu e Caio estávamos pedindo bastante contratação de jogador no nosso QG. Bastante mesmo, assim. E esse foi o ano que a gente pegou John Bostic, né? Foi o ano que a gente pegou o John Bostic e ficou sem, nem draftou, perdeu o Rashawn Evans no draft para Tennessee. E não draftou nenhum linebacker. Acabou que a gente ficou até frustrado, porque teve que jogar aquela temporada com o Vince Williams e o John Bostic, que, se eu não me engano, foi até pro banco durante a temporada, que ele não jogou muito bem. Pois é. E foi um ano difícil pra defesa dos Steelers como geral, aquele ano ali aquela temporada de 2018. Pois é. E aí agora ele chega pro Steelers 2 anos depois, mas veio.
Isso é que é o principal. E eu vou usar a carta da quantidade de jogadores do Jets que acabaram de sair das garras do Adam Gaze. E, aliás, não só do Jets, né? Jogadores que saíram das garras de Adam Gaze, o gênio ofensivo Adam Gaze, e se destacaram na liga. Tá uma quantidade bem razoável. É capaz até do Jets dar uma subida meteórica assim quando ele for demitido, e todo mundo que acompanha a NFL espera que ele seja demitido a qualquer momento. Entre as perguntas dos nossos ouvintes, tem mais duas, na verdade, que vai para um lado positivo. O Christian, ele pede pra gente comentar sobre a Isaiah Buggs, Kaique, e mencionando que ele jogou bastante, inclusive que com a rotação que a gente acabou tendo que usar, Buggs manteve o nível bem alto ali na linha defensiva. A linha defensiva tem sido um ponto forte dos Steelers. Então eu queria que você falasse sobre a Isaiah Buggs. Então, né, mais uma lesão que a gente acabou tendo ontem, né, do Tyson Alualo, e o Buggs precisou ser mais acionado. Vale destacar, né, que ele não fez um bom primeiro tempo, muito longe disso, e foi dominado ali pela linha ofensiva dos Ravens. Fomos pro intervalo naquela desvantagem, como a gente mencionou anteriormente, o Tomlin conseguiu corrigir algumas coisas, e parece que o Buggs foi um dos caras que pode ter sido o foco da conversa de vestiário, porque ele volta pro segundo tempo um outro jogador, né, decisivo ali, fazendo algumas jogadas pontuais, como aquele para o Lamar ali numa corrida pelo meio, já próximo à end zone. Ele sai muito bem da marcação do center dos Ravens e consegue parar o Lamar, e sem dúvida um dos nossos destaques positivos de ontem, principalmente, né, na parte do segundo tempo. Como sempre, a gente conseguiu voltar muito bem para a sequência do jogo, e gostamos muito do que vimos, né, no geral. Dá para elogiar bastante o trabalho do Buggs ontem. Ganhou aí não tanto com um elogio, né, do Tomlin, mas teve seu nome mencionado na coletiva, que o Tomlin, com toda a delicadeza do mundo, falou que já estava na hora dele ter feito alguma coisa, resumidamente falando. Mas espero que ele consiga manter, né, esse bom momento, pegando o embalo desse segundo tempo, onde ele foi decisivo, onde ele está sendo muito elogiado por todos, que ele consiga aproveitar esse momento e que, quando ele tiver a chance dele, ele continue a evoluir. A gente ainda não sabe a extensão da lesão do Alualo, não é algo que o vá tirar por muito tempo de combate, mas ele pode, né, vir a perder pelo menos uma semana ou duas. Teve uma pequena lesão no joelho, mas nada que o condene por muitas semanas. Então a gente provavelmente vai ver o Isaiah Buggs em ação no jogo diante dos Cowboys por mais tempo. Então ali a gente vai poder ver se realmente dá para continuar investindo nele ou não. Exatamente. Vocês têm mais destaques positivos, menções honrosas? Esse é o momento. Beleza. Eu vou fazer um destaque positivo. Apesar do ataque não ter ido bem ontem, eu não gostei da partida do ataque. Aliás, dois. Pra mim, foi o melhor jogador do ataque ontem, que foi Eric Ebron. Uma baita de uma partida. Jogou pra caramba, teve o touchdown, teve várias recepções com a marcação grudada nas costas dele, que ele conseguiu não só fazer a recepção, como correr até first down. Uma baita partida do Eric Ebron. No início da temporada a gente viu muita gente questionando se ele realmente ia chegar para ser bem usado ou não pelos Steelers. Foi muito bem usado ontem. E o meu outro destaque positivo do ataque, para felicidade de Melina, que é o protegido dela, Juju Smith-Schuster, jogou pra caramba ontem. Muito, muito bem. Jogada que ele deveria ter ganho 5 jardas, ele lutou por mais 5, 6, 7, até mais. Muito físico, muita força. Assim, mostrando o que é a AFC North Football, né? Esse jogo físico, esse jogo de força, de luta até pela última jarda no campo que você possa conseguir ganhar. Quase fez um touchdown numa jogada que era pra ele ter ganho o quê? 10 jardas, ele ganhou 17 na jogada. Jogou muito bem, Juju jogou muito ontem, foi dominante quando precisamos dele, ele foi muito bem. Eu vivi pra ver o Caio falar bem do meu menino Juju, adulto agora, né? Mas ele também estava aqui nas minhas menções honrosas. Eu acho que ele foi muito bem. Aquele touchdown do Conner no final do jogo foi dele, não foi do Conner. Que ele quase entrou ali por 1 milímetro que ele não entrou. E assim, eu fiquei impressionada como ele tava protegendo a bola. Em todos os snaps que ele recebeu a bola, ele protegeu muito bem. Eu acho que ele ficou assustado, né? Depois dos últimos jogos contra os Ravens, que ele soltou a bola. Mas eu fiquei muito feliz com a atuação dele. Tem uma jogada muito engraçada desse jogo de Juju, que ele faz uma recepção até longa, acho que 17 jardas no lado esquerdo do campo, e que ele consegue ganhar mais jardas, mas ele vê que o Patrick Quinn tá se aproximando, ele tá saindo do campo, mas ele bota os braços em cima da bola, morrendo de medo.
Como que vai? Sai daqui, essa bola é minha. Ele sai de campo todo encolhido com a bola protegida pra não sofrer o fumble. Eu fiquei coitado, velho. Esse cara sofreu tanta crítica nesse tempo que ele realmente escutou. E é uma melhora, isso querendo ou não é uma melhora. É de alguém que escutou a crítica que melhorou com o que foi passado a ele. Então, tem que ser dado esse destaque positivo ao Juju, e principalmente o amadurecimento dele. Bicho, tem um drive o drive de touchdown de Chase Claypool no quarto período que é fantástico. Primeira pra 10 é passe incompleto pro próprio Claypool. Segunda pra 10, passe completo ao Eric Ebron 9. Terceira pra 1, passe no meio com Ray McLeod, 6 jardas. Consegue a primeira descida. E aí vem um passe no meio pra Juju, 4 jardas. Passe na esquerda, 5 jardas. Passe no meio, 2 jardas. Incompleto Chase Claypool, passe completo no meio, Juju 11 jardas, que não é esse que ele coloca a bola muito perto da end zone, mas mostra o nível de concentração também que ele tava, a variedade de posicionamentos em que ele tava, recebeu bola curta no meio, curta na esquerda, se movimentando bastante. É isso que a gente tá vendo e isso que a gente continua esperando dele na temporada. A segurança em estar disponível, em receber a bola quando ela vem na direção dele, e uma vez que ele recebe, mantém a posse da bola, não deixa ela ir embora. Belíssima partida de Juju, e certamente a gente vai voltar a mencioná-lo ainda nesse episódio, mas a gente acabou te interrompendo, Kaique. Não, meu ponto era justamente pro Juju também, né, esse destaque desse amadurecimento dele, como vocês mencionaram anteriormente. Essa jogada foi muito engraçada, mas como falado, mostra uma evolução, uma preocupação maior, né, com o momento. Ele sabia que ali era um momento crucial da partida e que ele não poderia se dar o luxo de errar. Então, assim, ele sacrificou um ganho que ele poderia ter, ele poderia ganhar mais ali umas 4, 5 jardas, talvez, se ele forçasse, mas ele já tinha entendido o avanço, ele já sabia que ele tinha passado o que ele precisava, então ele preferiu não tentar avançar mais, mas garantir que a bola continuasse com a gente pra gente dar sequência no bom momento. Isso é muito legal de ver, porque como a Mel mencionou, o Caio mencionou, ele teve umas jogadas que marcaram muito ele negativamente, né? E nessa temporada a gente tem sentido ele numa energia diferente, um jogador diferente, mais sério, mais focado, e tá muito bacana de ver o Juju evoluindo dessa forma, essa mudança que sofreu. A gente tá se beneficiando muito disso e vai continuar se beneficiando muito disso, porque é um cara que pensa totalmente no coletivo, ele pensa totalmente no time, e é esse tipo de jogador que a gente tá precisando. Curiosamente, é o tipo de jogador que qualquer franquia minimamente séria na NFL vai querer também. Todos ficarão de olho para saber o destino contratual de Juju Smith-Schuster. Acho que a gente passou por todos os pontos positivos que vale mencionar aqui. Como esse jogo foi completamente recheado de drama, foi aberto até literalmente o último segundo. Então vamos mencionar aqui destaques negativos da partida, e vai com você mesmo, Kaique. Seu primeiro destaque negativo. Acho que negativo num todo, eu não vou colocar a nossa defesa, a questão do jogo corrido e tudo mais, porque a gente sofreu uma perda considerável logo no começo, e a gente sabe como isso pode afetar um game plan, né? Nossa DL tem sido muito boa, muito sólida, sofreu essa perda, cara, isso, até você ajustar isso é complicado, e às vezes você não consegue fazer isso dentro da mesma partida, que está numa temporada, né? Então, assim, o meu destaque negativo dessa vez vai pro ataque como um todo, por conta desse primeiro tempo tão inefetivo, né? Não fizemos absolutamente nada no primeiro tempo enquanto ataque. O Big Ben ontem estava mal no primeiro tempo, e aí a gente sabe que é ele que tá sempre ali tocando o barco, então se ele vai muito mal, de certa forma o restante da unidade também vai. Nosso jogo corrido acabou não entrando muito bem ontem também, né? Somente 48 jardas terrestres, 15 tentativas de corrida, 47 jardas pro Conner, uma tentativa e uma jarda pro McFarland, que poderia ter sido quase 50, né, mas ele acabou, deu uma de Daniel Jones ali na hora que ele escapa do primeiro tackle. Então eu acho que ontem realmente um ponto negativo e que poderia ter prejudicado mais a gente foi o ataque. Felizmente pro segundo tempo foi corrigido, mas a gente não pode se dar esse luxo de todo jogo entrar desligado dessa forma, sem produzir e depender de ajustes, depender de um segundo tempo muito bom. Isso tem funcionado, a gente conseguiu retornar para os jogos que às vezes aí que não estavam fluindo bem, mas isso uma hora vai dar errado, né? A defesa ontem acabou cedendo umas jogadas muito grandes, corridas, tudo mais, como mencionado. Teve ali seu desfalque considerável, que é o Alualo. Acabou cedendo algumas jogadas em estação de passe e tudo mais, mas isso acaba acontecendo. Agora, o ataque
que a gente não pode se dar esse luxo de começar tão mal assim e depois ter que sair correndo atrás de 10, 14 pontos. A gente ontem teve um feito considerável, que foi virar uma vantagem de 10 pontos em Baltimore, que acho que isso não acontecia desde 1997, se eu não estou errado. Então foi um grande feito, mas que a gente não pode se dar o luxo de toda semana ter que correr atrás disso, porque o ataque começou muito mal. Então isso é algo pra gente ficar de olho. A inconstância do ataque e que isso acabou gerando muito drama na partida é o grande destaque desse jogo aqui nos comentários dos ouvintes. O Danta, João Vitor Barros, Alexandre Dinés, Gabriel Cerqueira, todos eles perguntam o que é que o ataque precisa fazer para jogar melhor. Eu vou passar para você, Caio. Qual é o motivo dessa inconstância? A gente não vê grandes lesões, a gente tem que ressaltar a qualidade do Ravens. O que é que aconteceu nessa partida? Ressaltar a qualidade do Ravens. Pô, a defesa do Ravens, eu acho que vai ser a mais difícil que a gente vai enfrentar nessa temporada. Vai ficar entre Ravens e Colts, talvez o Bills aí entre na conversa também. Mas a defesa do Ravens é fenomenal, cara. Eles não têm nenhum ponto ali naquela defesa que seja que tenha algum ponto negativo ou que tenha algum jogador que você diga, pronto, esse aqui é o elo fraco da defesa dos caras. Não tem. É muito difícil atacar essa defesa do Ravens. Eles têm playmakers em todos os lugares de defesa. A gente só cometeu um turnover no jogo de ontem. Eu acho fenomenal isso, que a gente só tem cometido um turnover. E justamente, Marcus Peters foi lá e tirou a bola da mão do Claypool. É muito difícil jogar contra essa defesa do Ravens. Eu acho que o maior desafio do jogo, eu até falei foi uma pergunta minha pro Dave Bryan no podcast que a gente fez com o pessoal do Steelers Depot. Como se ataca essa defesa do Ravens? Porque você vai tentar correr pelo meio, tem Calais Campbell, tem Brandon Williams, nas laterais tem Matthew Judon, tem que inclusive fez um ótimo favor pra gente no jogo de ontem, sendo expulso porque deu um murro no árbitro, inteligentemente. Maluco. Genialmente ele conseguiu fazer isso. Yannick Ngakoue, né? Yannick Ngakoue, Matthew Judon, tem Tyus Bowser, tem Jalen Ferguson, tem muita gente, tem Patrick Quinn, off the ball linebacker também, que é um excelente rookie até aqui, muito provavelmente vai ganhar um prêmio de melhor rookie do ano, tá jogando pra caramba mesmo. Velho, assim, eu consegui até um sack no Big Ben ontem. É um jogo que o ataque precisa se adaptar à defesa, e foi como o Big Ben e Mike Tomlin falaram na conferência pós-jogo. Eles chegaram pro jogo e o adversário teve uma semana de preparo a mais que você. Então eles estão uma semana pensando como eles vão parar o que você tem de básico que você faz no ataque. E aí foi o que o Big Ben falou. No segundo tempo, nosso ataque mudou e eu passei a rodar um freestyle offense. 40% dos snaps, 43% dos snaps foram ajustes no campo que o próprio Big Ben fez em jogadas de no-huddle. Então foi um momento. Ele pegou e viu que a defesa do Baltimore Ravens apresentava para ele e ele atacou o que ele vinha de soft spot na defesa de Baltimore. E foi assim que a gente ganhou o jogo. É por isso que eu digo que esse ataque é muito bom, porque ele sabe se adaptar ao adversário. No jogo passado foi uma pergunta que fizeram: por que o Steelers abandonou o jogo corrido no final do jogo? O Steelers não abandonou o jogo corrido. O Steelers modelou o seu jogo de acordo com o seu adversário, da maneira que eles acham que é a melhor forma de poder ganhar daquele time. O Steelers é muito bom correndo com a bola, o Steelers é muito bom lançando a bola. E simplesmente Big Ben encontrou que o soft spot na defesa deles era lançando em passes curtos e média distância. E foi assim que a gente ganhou do Ravens. O Steelers foi muito bem nesses passes de curta e média distância, principalmente quando eles tiraram o Marlon Humphrey do Juju e botaram ele no Deontay Johnson, mais aberto. Eles acharam que com a vantagem no placar o Ben ia procurar mais o Deontay para ter mais big play, mas não, ele procurou mais o meio do campo, mais jogadas médias com o Juju, e foi assim que a gente ganhou dessa defesa do Ravens. Mas é muito difícil. Eu acho que a OL ontem fez uma partida incrível, porque é muito difícil você estar preocupado com o Tyus Bowser, com o Calais Campbell, com o Brandon Williams, com o Matthew Judon por parte do jogo, com o Yannick Ngakoue, com o Jalen Ferguson, com o Patrick Quinn, em quase todas as jogadas de passe, um pass rush fenomenal, e eles chamam muito a blitz. É uma defesa que chamou muita blitz ontem. E o Steelers soube atacar esses chamados de blitz, soube atacar a defesa do Ravens, e a gente ganhou o jogo porque Big Ben é um maestro fenomenal, entende muito do que ele vê no campo e conduziu o time à vitória. Isso. Melina, você achava em algum momento que o jogo fosse ser menos dramático do que o que ele realmente foi? Eu comecei a achar que ia ser menos dramático quando eles abriram 3 posses de bola. 3, ou foi 2, 3, né? Que no primeiro tempo. Foram 2, ficou 17-7. 17-7. Isso. Então, quando abriram 2 posses de bola, eu cheguei até a postar no Twitter. Eu falei, pô, podia até esperar uma derrota, mas uma derrota com
mais apertada. E eu até achei que a gente nem fosse voltar melhor, porque realmente o nosso ataque, como o Kaique disse, o nosso ataque no primeiro tempo foi bem feio. Não tirando o mérito da defesa dos Ravens, como o Caio falou, mas o nosso ataque parecia que tava meio morto dentro de campo. Tava chamadas muito ruins e parecia que não estavam com vontade de jogar. E então eu comecei a achar até no finalzinho do primeiro tempo que a gente ia perder e que a gente ia perder feio, mas eu me impressionei muito na volta do segundo tempo que com as alterações mesmo e como a gente conseguiu ler o jogo deles, a defesa deles e alterar o nosso ataque pra gente conseguir virar a partida. E foi o que a gente fez. E aí parece que os jogadores voltaram até com mais vontade. Isso eu acho que é um ponto muito positivo do nosso time. A gente se ajusta muito à defesa do adversário. E o Big Ben é um leitor incrível de todas as jogadas. Perfeito, não só ajustar o próprio time, como saber aonde é do adversário que você pode explorar e ter a equipe necessária para explorar essas fraquezas do adversário. Tudo isso são pontos extremamente positivos nesses Steelers. É claro que a gente queria ganhar todas as partidas de um jeito fácil, mas não é assim que funciona na NFL. A gente já tá aqui há 8 semanas, 7 vitórias, mas em 8 semanas, dizendo para vocês, não é fácil ganhar na NFL, aproveitem esse momento. Então, é por isso que a gente precisa ter torcedores calma, tá? Torcedores, muita calma. Mas a gente ainda continua num momento de corneta. Melina, você tem destaque negativo pra passar fora o ataque? Ai, posso falar do Barry? Claro que Coitado. pode. Tudo bem que o Colquitt não tava bem, mas ele fez uns punts muito ruins, né? De 30 jardas, acho que foi o pior punt dele. A média dele foi de 24 jardas por punt. Então, acho que nossos punters aí têm uns problemas a serem resolvidos. Não sei o que acontece. Troca, pelo amor de Deus, pode trocar. Procura outra aí, troca por um. Pelo amor de Deus, troca o Panther. Esse Jordan Barry eu não aguento mais. Volta Colquitt. Teve um momento do jogo que eu falei, meu Deus do céu, volta Colquitt. Eu prefiro minhas 40 jardas garantidas do que 20 e 30. Chegou uma hora que tava insuportável. Isso tudo no primeiro tempo. Segundo tempo ele até melhorou. Não lembro se a gente fez punt no segundo tempo, mas eu lembro que ele teve uns 2 bons punts no jogo. 1 ou 2. Ele teve um punch ali naquele... Quando a gente não conseguiu converter a quarta descida, faltando 2 minutos, ele conseguiu tirar a gente de um buraco legal ali. Ele chutou pra linha de 30 dos Ravens, eu acho. É, que tava na linha de 15 e o punch viajou 48 jardas, até a linha de 37 do Ravens. Mas, assim, tem um punch de 56 jardas, mas o resto é 34, 34, 47, 34. É um homem constante, pelo menos, sempre 34 jardas. Horrível, péssimo. 34 jardas é melhor o Big Ben fazer o punch, pô. Big Ben deu um punch de 40 jardas um dia desse aí. É melhor bem. Tô contigo também. Não tem o menor cabimento você aceitar ficar com um Panther completamente sem propósito desse, bicho. Não tem o menor cabimento. Eu acho até que o Steelers chamou ele bem cedo, porque eu achava que não era o eu achava que o Waitman ia ter jogado uma partida, pelo menos. Mas todos os registros que eu vejo aqui estão como Barry ou como Colquitt, então o Waitman vai ter que esperar mais um pouquinho. Né? Tá no nome dele, né, Danilo? Infelizmente. Ai, meu Deus. Não tem condições, bicho. Você tem que achar... Não, sério. Você tem que achar outro Panther, cara. O mais impressionante pra mim é que essa é a situação. É o Michael do Arrested Development, o protagonista lá, que ele tem um saquinho na geladeira de papel escrito pomba morta não abra. Aí ele pega o saquinho, abre, é uma pomba morta, ele fecha e, pô, eu não sei o que eu tava esperando. É isso. Essa é a situação de Jordan Barry. Por que você iria esperar alguma coisa diferente do que ele tá fazendo, cara? Isso, e ainda mais no jogo contra os Ravens, que mesmo se a defesa forçar um 3-and-out, tem o Justin Tucker que é capaz de fazer um field goal de 99 jardas na força do ódio. Isso. Embora tivesse um pouquinho mais difícil qualquer ação de special teams por causa de chuva, né? Você tem que começar a garantir melhor. É a fase do jogo que não tem ajuste que dê certo. É o punch.
E isso precisa de atenção mesmo. Meu destaque negativo é um cara que entrou durante o jogo, não foi bem durante a partida, mas fez uma big play no final, alguns big plays, que foi o Isaiah Buggs. Não gostei dele, não achei que ele entrou bem. Tanto é que teve um momento no jogo que o Henry Mondão entrou melhor que ele, fez jogadas, foi muito mais disruptivo ali no meio do que ele. Não gostei do Isaiah Buggs, achei que um dos motivos de a gente ter cedido tanta jarda terrestre veio muito por causa dele, porque ele simplesmente não conseguia sair ali daquela marcação ali no meio, mas como o Mike Tomlin falou, por competência dele no final, ele fez uma big play, conseguiu aí um sack em conjunto com o TJ Watt. Ele melhorou muito realmente no segundo tempo, mas no geral, eu acho que a mensagem que ficou do Isaiah Buggs nesse jogo é que ele é um cara de rotação mesmo. Ele não pode ser o cara que vai startar no próximo jogo, caso a gente não tenha o Tyson Alualo. Eu acho que a gente realmente promove o Henry Mondou aí para estar startando junto com o Tweet e o Hayward, se o Hayward estiver bem. Ou, sei lá, traz alguém de fora, vai atrás do Big Dan para delírio de Germano, mas realmente o Isaiah Buggs não me deixa confortável quando ele tá startando ali no meio da nossa defensive line. Só tem uma outra corneta que foi soada aqui pelos torcedores, o Gustavo Torres, Dossiê Antifa, Gabriel Cerqueira, Eduardo Ferreira, e tem um perfil que eu vou chamar pelas iniciais SPH, porque a essa altura do campeonato, um time 7-0, eu não admito que você faça um tipo de perfil desses. Você mandou a pergunta, você sabe quem é, SPH, interrogação inclusive. O que aconteceu para a defesa contra o jogo corrido permitir tanta jarda nessa partida? O glorioso J.K. Dobbins foram 113 jardas, Lamar Jackson 65, Gus Edwards 87. Eu sei que é claro que existe o fator que o ataque corrido do Ravens é muito forte, porque eles chegaram pro jogo com o ataque corrido número 1 da liga, basicamente, mas sair de tudo que você não vinha cedendo. Era a base dos Steelers, era não ceder no jogo corrido e deixar o quarterback resolver sozinho. E nesse jogo, de repente, se cede mais de 200 jardas. Deixa eu ver com você, Caio. Olha, esse time do Ravens, ele corre muito contra todo mundo. As pessoas podem chegar aqui e dizer, mas contra o Chiefs não foi assim. Contra os Chiefs, eles estiveram atrás do placar durante todo o jogo e chegou um momento que o Chiefs abriu mais de 2 posses de diferença contra eles. Então, é um time que vai correr muito contra todo mundo e vai conseguir, porque esse é o único jeito que o Lamar Jackson fica confortável em jogar o jogo dele. Realmente é só correndo com a bola. E é um time que ele cria muitos mismatches no jogo corrido. Porque a partir do momento que você tem que marcar 2 corredores e mais de uma running lane, né, mais de um gap, porque a partir do momento que ele está fazendo run option em praticamente todas as jogadas, porque ele faz isso, ou pitch option, o Lamar Jackson sempre está ali com a decisão para a última hora, para decidir se ele vai correr ou se o running back dele vai correr, você está tendo que marcar sempre 2 opções em toda jogada. Além disso, quando ele apresenta uma jogada de passe, ele tem a possibilidade de atacar a defesa que está marcando em zona, e se a gente não tem um cara fazendo spy ali no QB, ou até que tenha um cara não esteja bem posicionado, o Lamar Jackson vai te punir. Ele realmente é um cara atleticamente muito, muito especial. Ele com as pernas, ele realmente é especial, ele se move muito bem, ele é o melhor quarterback da NFL, até melhor do que o Kyler Murray correndo, né, com a bola. A gente sabe disso, ninguém nega isso. A questão é que a gente não se colocou na posição de ter que forçar ele a lançar a bola durante o jogo inteiro. Eles estiveram na frente do placar durante muitos momentos do jogo, e isso fez com que eles se sentissem confortáveis em correr com a bola, e principalmente ali naquele drive final do jogo, onde eles poderiam ter virado o jogo, eles podiam ter virado e não conseguiram, por causa daquele fumble do Lamar Jackson dentro da red zone. Foi um drive que eles correram muito com a bola. Eles tiveram um passe longo pro Duvernay, mas antes disso eles correram muito com a bola, porque eles simplesmente tinham espaço para correr com a bola, porque eles estavam numa distância muito pequena do placar, com o relógio a favor deles, tinha 8 minutos ainda no relógio, eles podiam correr com a bola, eles tinham espaço para isso, a defesa do Steelers já estava cansada, e assim, é uma mentalidade de água mole...
água mole, pedra dura, tu bate até que fura. E uma hora a gente não ia conseguir segurar. A gente perdeu o nosso melhor defensor pelo meio da linha defensiva, que foi o Tyson Anuado muito cedo no jogo. Quem entrou não entrou fazendo um trabalho tão bom. Os linebackers estavam cansados no jogo. Eles tinham 3 corredores com a bola o tempo todo, sempre martelando a nossa defesa. 3, quando eu digo, eu tô contando Lamar Jackson, Gus Edwards e J.K. Dobbins. Então eram 3 caras que nenhum dos 3 passou de 15 corridas de jogo, então eram 3 corredores descansados, correndo contra uma defesa que jogou todos esses snaps cansada. Então é um time que vai correr assim contra todo mundo na liga. A gente viu o Ravens ganhou de blowout do Browns, o Ravens ganhou de blowout de, sei lá, praticamente todo mundo que eles jogaram. Todos os times do Bengals. Simplesmente no final do primeiro tempo, a gente que acompanha a rodada por rodada, a gente vê que no final do primeiro tempo o jogo tinha acabado. Contra o Eagles, foi parecido com o nosso no final do primeiro tempo. Blowout total. Era pra ter ganho sem maiores dores de cabeça, só que o Eagles conseguiu fazer um comeback ali, sobreviver no jogo, assim como conseguiu no jogo da gente. Então é um time que vai conseguir correr muito contra todo mundo. Não importa que a defesa dos Steelers é melhor contra o jogo corrido ou uma das melhores da NFL contra o jogo corrido. A gente não vai conseguir segurar. O importante é conseguir estar na frente deles do placar e forçar a Lamar Jackson a lançar a bola em situações, ainda que pontuais. O Kansas City ganhou deles, fazendo eles lançarem muito no segundo tempo. A gente ganhou fazendo ele lançar em momentos pontuais. E ele não consegue lançar. E foi assim que a gente ganhou. Perfeito, vamos pro bloco de perguntas da audiência. Tem umas perguntas meio abertas aqui que estão muito interessantes. Deixa eu ir com você, Melina. Lucas Correia pergunta, baseado no que está rolando no resto da NFL e no nosso desempenho, você gosta das chances dos Steelers em pegar a Seed 1 da AFC? Eu gosto muito. Eu não sei, pra falar a verdade, como tá o calendário dos Chiefs, tá? Que eu acho que agora é o nosso maior concorrente pra essa Seed 1. Mas o nosso calendário agora facilita bastante. Nossos próximos 3 jogos são bem tranquilos. E acho que agora o mais difícil que a gente vai ter é contra os Bills, contra os Colts, que também não vai dar pra bobear. E, claro, o contra os Ravens em Thanksgiving, horário nobre. Mas em casa, né? Então acho que a gente tem uma vantagem. Gosto muito da nossa chance pra Seed 1, mas como eu falei, eu não sei como tá o calendário dos Chiefs, que vai ser uma pedrinha no nosso sapato. Mas seria muito importante a gente pegar a Seed 1, porque só um time vai descansar, né, nos playoffs. Sobre o Chiefs, só pra passar aqui o cenário, eles perderam pro Raiders, eles jogam contra o Raiders em 2 semanas. Eles ainda jogam nessa temporada com o Buccaneers, ainda jogam em Tampa, ainda pegam o Saints, jogam em casa, pegar em New Orleans, verdade. E vão pegar também, sei lá se vai ser um jogo difícil para eles, o Dolphins e o Chargers. Porque o Dolphins vem em uma ascensão, não sei se vai ser um jogo complicado para eles, mas o Chargers eu acredito que vá, porque o Chargers está em ascensão, tá jogando muito bem, e o Herbert quase ganhou deles 3 semanas atrás. Eu não sei, no Herbert eu não sei se eu ponho muita fé para ganhar dos Chiefs, mas nos Dolphins, a defesa dos Dolphins jogou muito bem nessa semana. Se o ataque entrar, principalmente o ataque aéreo, acredito que tem a chance, sim. Então, olhando aqui, pelo que você falou, eu tô olhando aqui também a tabela, o calendário deles tá um pouco mais complicado que o nosso. Tá bem, eu acho bem mais complicado que o nosso. Agora, eu senti falta de você falar, menina, que a gente tem um jogo dificílimo contra o Cleveland Browns na última semana, tá? Eu tô com medo desse jogo. Ai, gente, não quero falar pra não zicar, mas o Baker Mayfield é muito ruim. Esse daí, o destino tá resolvido, quer seja pra saber se a gente vai ter que entrar pesado ou entrar levinho. Eu não vou dizer por que a gente entraria pesado nesse jogo, não. Então. Isso depende de como a gente vai estar como vai estar as nossas vitórias e as vitórias dos Chiefs, pra ver se a gente vai precisar ganhar ou se a gente vai poder poupar alguns jogadores. Mas eu acredito que vai ser em casa ainda, né? Vai ser bem mais tranquilo do que foi o primeiro, e olha que o primeiro foi bem tranquilo. Não, esse eu acho que é em Cleveland, não? É em Cleveland. Em Cleveland. Opa, eu vou dar uma boa prediction. Vai ser Mason Rudolph versus Myles Garrett Bowl. Bicho, não brinca não. Vamos... A próxima pergunta vou pra você, Kaique. Ela veio do J. Brickashaw Dantas, e ele quer saber se essa é a melhor defesa que o Steelers tem desde aquela que foi campeã em 2008. Cara, complicada essa. Puxando pela memória, a defesa de 2010
foi muito forte. Aquela que conduziu a gente até o Super Bowl 45, com o Polamalu do seu ápice, Harrison, Woodley e companhia. Eu me falha um pouco a memória, vou pedir ajuda do Caio, que eu acho que ele vai lembrar melhor do que eu. Essa, sem dúvidas, tirando 2010, pra mim é a melhor. Caio, dá pra comparar com 2010? 2010 tinha falhas que essa não tem? Me ajuda aí. Não, dá pra comparar demais. A defesa de 2010 era uma defesa muito boa, mas eu acredito que a gente esse ano é muito mais forte na posição de cornerback do que a gente era em 2010. E sem dúvida, a secundária é uma coisa que a gente conseguiu arrumar. Era nosso pesadelo, era aquela secundária de 2010, que era o Ike Taylor até ainda bem, mas William Gay e o outro, não vou lembrar quem era. Eu acho que naquela época eu acho que ainda era o Bryant McFadden. Eu acho que ainda era ele. E assim, eu hoje vejo o Steelers, Joe Hayden, eu acho ele muito melhor do que o Ike Taylor. O Ike Taylor foi um grande cornerback, um dos maiores cornerbacks aí dos Steelers nesse século, mas eu prefiro o Joe Hayden. Eu acho o Joe Hayden um jogador fenomenal. Steven Nelson é um monstro. E aí a gente tem depth na posição. A gente tem Mike Hilton, a gente tem Cameron Sutton. Aí o Justin Lane fez uma boa partida ontem. Enfim, eu acho que é uma defesa com depth muito maior, com muito mais elenco ali na defesa. Talvez a dupla de safety é pior, o grupo de linebackers, principalmente de middle linebackers, é abaixo em comparação, sem dúvida, com o time de 2010, mas a DL, eu acho a DL tão boa quanto, se não melhor. Os corners e a secundária no geral ali, se não tiver no mesmo nível, é melhor, porque a gente tinha Troy Polamalu e Ryan Clark, são dois baita jogadores. Respondido em dose dupla a pergunta do amigo ouvinte. Perfeito. E Caio, Thiago Fernandes elogia bastante aqui a evolução de Diontae Johnson, o que tem mostrado Chase Claypool nessa temporada fora o fumble, a maturidade do adulto John Sherman, vulgo Juju, e ele queria saber, vou passar para você, o tamanho do impacto de Ike Hilliard nesse grupo de wide receivers. O Steelers tinha um grupo forte treinado por Daryl Drake, mas depois do falecimento dele, Ike Hilliard foi contratado e qual é o tamanho do impacto dele? É uma pergunta interessante porque é claro que teve uma diferença da temporada passada para essa temporada. Os wide receivers dos Steelers estão jogando muito bem, apesar da temporada passada a gente ter visto o James Washington fazer uma boa temporada, o Diontae Johnson já fez um bom 2019, e assim, são jogadores jovens que vêm em evolução, e esse ano a gente vê essa evolução continuando. Eu não vejo exatamente o impacto do positional coach, do Ike Hilliard, como algo ensurdecedor, algo fenomenal, porque a gente tem muito talento. Eu creio que ele está conduzindo muito bem o grupo posicional de wide receivers, mas a gente tem muito talento na posição, e isso já é meio caminho andado, assim, ele tem a faca e o queijo na mão, e ele vem fazendo um bom trabalho, isso é inegável. Os wide receivers estão muito bem, como você citou, o Claypool ontem sofreu um fumble, terminou o jogo com suas 30, 40 jardas e um touchdown, e assim, confiança, jogando muito bem. Juju do ano passado para esse ano com certeza tem dedo do Hilliard nisso. É o fato de que Juju simplesmente recuperou a confiança que tinha, se preparou muito bem para a temporada e vem demonstrando uma maturidade que eu não vi o Juju ter nos anos anteriores. Sinceramente, eu não vi. E o James Washington continua em evolução também. O Diontae Johnson também continua numa evolução, e eu acho que a gente achou um bom treinador para conduzir o trabalho que o Daryl Drake vem fazendo. Perfeito, gente. Passamos por muitos tópicos nesse programa, tal qual a partida aí contra o Ravens foi um podcast bem recheado e bem atribulado, todo tipo de emoção a gente já teve. A gente, para partir para as nossas considerações finais, eu queria dizer o seguinte: a gente tem uma sequência de jogo em Dallas contra o Cowboys, inclusive esse jogo já está confirmado, transmissão na ESPN. Recebe Cincinnati Bengals, é outro jogo no segundo horário também, legal que a gente vai poder passar umas horinhas de Red Zone aí no domingo. Depois vai a Jacksonville para enfrentar o Jaguars antes do jogo da quinta, do Thanksgiving contra o Ravens. Então são 3 jogos que eu não vou dizer pra vocês que são jogos ganhos, não existe jogo ganho, basicamente não existe jogo ganho na NFL, tirando Chiefs e Jets essa semana que Vegas estava colocando, sei lá, 20 pontos de linha lá pro Chiefs. Você teria que apostar que o Chiefs faria mais de 20 pontos de diferença para poder ganhar a aposta, e o Chiefs fez, inclusive. Então, tirando o Jets, que tá muito peso morto essa temporada, não tem jogo ganho. A gente já viu o tanto de emoção que a gente passou. Porém,
Estamos em 7-0. A gente precisa reforçar o pedido de todas as semanas aqui para você acalmar, tá? Para você aproveitar este grande momento, faça sua dancinha da vitória, principalmente depois de ganhar do Ravens. Então, vamos reforçar o movimento Nama Steelers, tá? Vamos ter uma semana de paz aí, aproveitando que estamos os últimos invictos, e é com essa que eu peço as considerações finais, sua Melina, Nama Steelers. Muito obrigado por esse episódio. São 3 jogos que dá pra gente ficar 10-0, né? Mas a gente conhece os Steelers, a gente sabe que não vai ser fácil, porque a gente gosta de complicar um jogo, que por mais fácil que seja. Mas, bom, contra os Cowboys eu acho que vai ser bem tranquilo, porque, tava vendo o Sunday Night ontem e, coitados, né? Muitas faltas. E Bengals, o Joe Burrow pode fazer uma gracinha, mas acho que o time é muito limitado também. E Jaguars, também acho que o time tá bem limitado, mas os Steelers têm histórico, né, de perder para os Jaguars, inclusive sou bem traumatizada da temporada de 2017, mas eu acho que a gente tem grandes chances de 10-0. A gente só precisa jogar direitinho e não ter apagões. Muito obrigado, Melina. Kaique, Nama Steelers pra você e obrigado por mais um episódio. É isso, galera. Mais um episódio, mais uma semana vitoriosa. Foco no Dallas Cowboys, rumo ao 8-0. Não vou tentar uma bold aqui não de 10, como já tem muita gente fazendo. Foco no Dallas, rumo ao 8-0. A gente tem condição para isso, nosso time tá jogando bem. A equipe do Dallas tá fragilizada devido a lesões e tudo mais. Então, assim, espero que a equipe mantenha o foco, que a preparação seja levada a sério, como se fosse o Ravens novamente, como se fosse o Chiefs. Manter a seriedade e a gente vai continuar conseguindo os resultados. Here we go. Caio Melo, Nama Steelers pra você também, muita paz e obrigado por mais um episódio. Valeu, Danilo, valeu, pessoal, sempre um prazer estar aqui no podcast. Se preparar bem para essa semana do Dallas Cowboys. Eu não acho que é um time que se negligencia. A rivalidade Steelers Cowboys vai de muitos e muitos anos, a gente já se enfrentou várias vezes no Super Bowl. Então, se eu não me engano, foram 3 vezes Steelers e Cowboys no Super Bowl, se não me falha a memória. 2 vitórias dos Steelers, 1 vitória do Cowboys. Não é um confronto fácil, nunca é um confronto fácil contra o Cowboys, tá? Aí eles podem vir pra cá com o Danucci, com o Andy Dalton, pra cá que eu falo em Pittsburgh, que não vai ser um confronto fácil, não espero um confronto fácil. A defesa dele jogou muito bem ontem contra o Eagles, forçou 4 turnovers, eu não sei quantos turnovers a gente forçou, não lembro quanto a gente forçou contra os Eagles na partida da gente esse ano, mas não é uma missão fácil. Aldon Smith tá tendo uma ótima temporada, Travion Diggs teve 2 interceptações ontem. Eles estão contando com a volta dos cornerbacks dele, o Anthony Brown tá jogando muito bem lá por eles também. A dupla de linebackers está saudável, que são 2 baita linebackers, o Lethan Vander Esch e o Smith, né? Acho que Jalen Smith, isso. Ele é muito bom linebacker, a DL deles vem fazendo uma temporada até boa, DeMarcus Lawrence, enfim, não vai ser um jogo fácil, não achem que tá ganho. Eles ainda têm Ezekiel Elliott, Amari Cooper, Michael Gallup, todo mundo saudável. A OL deles está muito fragilizada, é aí que eu acho que a gente vai ter que atacar para conseguir ganhar esse jogo contra o Dallas Cowboys. Mas nada vencido, jogar sério, que a gente tem muita chance de ganhar esse jogo sem sustos, mas a rivalidade existe e a gente sabe que o Dallas não vai deixar essa vitória vir fácil pra gente, não. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui com esse Black Yellow Brasil Podcast, deixando sempre essa mensagem de paz pra você, torcedor, Nama Steelers pra você que tá em casa, e deixar também os recados de sempre. Acessa fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil, o Fambonanet é o site que hospeda o nosso podcast, entre outros 47 programas falando de NFL, NBA, MLB, NHL, então tem muita coisa por lá. Você que gosta de esportes americanos, continua acessando. Recomendar para você seguir as redes sociais, @BlackYellowBR e @BlackYellowBR no Twitter e no Instagram, o canal no Telegram, pt.me/BlackYellowBR.
tá? Tem uma reação pós-jogo do Ricardo, que infelizmente não esteve aqui com a gente essa semana. Esperamos que na semana que vem ele volte. Tem uma reação dele pós-jogo que é fenomenal, catártica e resume tudo o que aconteceu nesse jogo, tá? Recomendo bastante que você siga lá o canal no Telegram e continue acompanhando, porque a gente tá com um nível de produção altíssimo. Continuem recomendando para os seus amigos para que a gente continue alto em rankings, continue chegando para mais torcedores. A gente tá bem, tá com a audiência que só cresce. Claro que a campanha do Steelers ajuda, mas o apoio de vocês é fenomenal. A quantidade de perguntas e elogios que a gente recebe quando abre a caixinha de perguntas pro podcast é sempre muito alta. A gente agradece de todo o coração o carinho que vocês têm pelo Black Yellow Brasil, tá? Na semana passada, para vocês terem uma ideia, foram 6 podcasts lançados. A gente teve o pós-jogo contra o Titans, o pré-jogo contra o Ravens, mais 3 episódios de No Terrão, nosso podcast de notícias com o Ricardo, mais um episódio especial, uma entrevista com o Dave Bryan do Steelers Depot. Essa está toda em inglês, a gente ainda está providenciando um método de tradução para você acompanhar caso você não seja proficiente em inglês. A gente está dando um jeitinho para que você consiga acompanhar, mas está o conteúdo na íntegra lá. Então, acompanha, acessa, recomenda, para que a gente chegue para mais e mais pessoas. A gente volta ainda essa semana com o episódio no Terrão. O Ricardo deve chegar com vocês nessa terça-feira e com o episódio de pré-jogo contra o Dallas Cowboys mais perto do fim de semana. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers. Here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.